Alimentos que emagrecem na menopausa. Sim, você vai emagrecer na menopausa. E se você ainda está na pré-menopausa, ou se você não está nem perto dela, você vai emagrecer mais ainda com esses alimentos que eu vou falar na live de hoje. Quer dizer que quem está na menopausa emagrece menos? Sabia que é possível você emagrecer igual? Ah, meu Deus, vamos falar sobre isso na live de hoje? Então a live de hoje é para todo mundo. Quem está no climatério, que é aquele período antes da menopausa, quem já está na menopausa, quem acabou de entrar, quem já está há bastante tempo na menopausa, ou quem ainda está longe. Porque esses alimentos vão fazer diferença no seu emagrecimento. Fica até o final dessa live que vai ser importantíssima. Oi, minhas amoras, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o SEC em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender sobre emagrecimento definitivo. É possível você emagrecer e não voltar mais a engordar, e sem loucura, sem sofrimento, tá bom? Como? Se eu já fiz de tudo. Se eu já tô num momento em que nem emagrecer eu consigo mais. Ou eu emagreço e volto a engordar toda vez. Como? O que vai ser de diferente? Aquilo que sempre funcionou. A única forma de você mudar um comportamento é quando você muda o seu pensamento. É aqui que você tem que trabalhar. Então aqui você vai aprender a emagrecer a sua mente. Quando você emagrece a sua mente, o seu corpo emagrece como consequência, sem sofrimento mesmo, a consequência. Você engordou como consequência de tudo que passou na sua cabecinha, de tudo que a sua cabeça te mandou fazer e comer. As decisões do que comer, quando comer, quanto comer vieram daqui. Então aqui você vai aprender a mudar a sua mentalidade, emagrecer a sua mente, mudar a sua relação com a comida, que está bem estabelecidinha aqui dentro, então a gente vai mudar tudo isso. E o seu emagrecimento vai ser uma consequência, tá? Fica aqui você vai aprender dessa forma. É a única forma de você manter o seu emagrecimento, é quando você muda a sua mentalidade, a sua relação com a comida. Amora, está com som no YouTube? Tem a Amora falando aqui, no YouTube não, perdão, no Instagram. Tá certinho? Vocês estão me ouvindo aqui no Instagram, tá? A gente faz live, 4 lives por semana. Tem que ter live de segunda a quinta, 12h30. Então, 12h30 eu entro ao vivo, pontualmente, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vocês me encontram em todos os lugares como Jéssica Pense Leve, tá com áudio no Instagram, obrigada. Jéssica Pense Leve, vocês me encontram em todos os lugares. Só que você tem que colocar o seu celular para despertar.
Porque se for depender das redes sociais mostrar que nós estamos ao vivo, ele mostra só para um pedacinho assim de amoras, tá bom? Então coloca o seu celular para despertar, de segunda a quinta, meio-dia e meia, e entra na rede social que você preferir. Ou no Instagram, no YouTube, ou no Facebook, tá bom? E aqui você vai aprender como emagrecer e não voltar mais a engordar. Para que você esteja sempre nas lives, eu te recomendo que você tenha um caderninho de lives. Porque assim você escreve, você faz um resumo, você anota aquilo que fez sentido. Quando vira uma chavinha, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, anota. Faça um resumo da live para que você depois releia sua anotação e fale assim, o que eu vou colocar hoje em prática um pouquinho. É um passinho de cada vez, tá? Não é a perfeição, não é fazer tudo de um dia para o outro. Não, cada dia você vai caminhando dando um passinho. É ser 1% melhor a cada dia. Então, para te incentivar ainda mais a estar nas lives e anotar, eu faço semanalmente um sorteio de um Pix de R$ 500 para quem assiste a live e faz um resumo. Toda sexta-feira à tarde eu sorteio um Pix de R$ 500. Como que você faz para concorrer? Você não precisa nem marcar ninguém. Olha só, é porque eu quero que você assista as lives. Você só precisa assistir as lives, olha só. Já perdi 6 quilos te seguindo nas lives. Olha que coisa mais linda, é isso que acontece. E eu quero cada vez mais isso para vocês, tá? Então, ó, o que você tem que fazer? Assiste a live do início ao fim, faz o resumo, bate uma foto, bate fotinho. Aí onde que você envia essa foto do resumo? No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link para enviar o resumo, a foto do resumo. É o link de WhatsApp, tá bom? Tô na menopausa, que bom. Vamos aprender a emagrecer na menopausa. Quem não tá na menopausa ainda, essa live também é pra você. Pra se preparar desde já, tá bom? Então, no YouTube, descrição aqui embaixo pra enviar o resumo da live. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. E no Instagram, minhas amoras, vocês vêm aqui, ó. Página principal do meu Instagram, Jéssica Pense Leve. Tem os destaques aqui, essas bolinhas. Tem aqui escrito sorteio. Você aperta aqui, assiste a explicação rapidinho, tá? E logo aqui em seguida, ó, você aperta aqui e aqui já vai cair direto na conversa de WhatsApp para você enviar a foto do resumo, tá? Vale para quem assistir no gravado também, então só que você tem sempre 24 horas do horário da live para enviar. A live de hoje você tem até amanhã, meio-dia e meio, para enviar o resumo da live. Se você fizer isso com as 4 lives, sexta-feira à tarde vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista, mais chance de você ganhar, tá bom? Então vamos lá, olha só, eliminei 15 quilos de seguido, é isso que acontece, minhas lindas. Então a live de hoje é alimentos que emagrecem na menopausa, já vamos começar. E como eu falei, mesmo que você não esteja na menopausa, melhor ainda, porque você já se prepara, já se organiza para quando chegar nesse momento não tenha aquele efeito tão grande na sua vida. Eu já tive milhares de alunas na menopausa que zeraram aqueles sintomas desafiadores da menopausa e emagreceram, chegaram na melhor versão e não voltaram mais a engordar. E se você já fez isso desde antes, melhor ainda, menor vai ser o impacto negativo quando entra nesse momento tão importante e que toda mulher vai passar por ele, tá bom? Então vamos lá, pra gente já começar, vamos só pegar a nossa aguinha e brindar a mais um dia, um recomeço, uma oportunidade de estar um passinho mais perto da sua melhor versão. Vamos lá? Tchim, tchim, e bora começar a nossa live. Amoras, olha só, na menopausa, o que acontece? Estão falando que travou no Instagram? Ô, Jesus! Será que travou no Instagram? Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá, como é que tá o Instagram, Amoras? Tá falando que tá pausado. Oxi. Peraí, Amoras, tá? Só vamos esperar um pouquinho. Tá falando que travou. Peraí. Alguém tá me ouvindo no Instagram? Amoras do YouTube? Se não, espera só um pouquinho, tá? Eu quero ver se alguém tá me ouvindo no Instagram. Vou olhar aqui no meu outro celular. Travou, né? Travou mesmo. Gente do céu. Pera aí, amoras do YouTube. É, tá travado. Vou entrar de novo. Vou entrar de novo no Instagram, tá, amoras? Pera aí que eu vou entrar de novo. Amoras do YouTube, só um pouquinho que eu vou entrar de novo. Eu vou deixar salvo só a introdução e vou entrar de novo, tá? No Instagram. Aí a gente já continua. Já continua. Nem comecei ainda o conteúdo.
Ó, só tá salvando aqui essa primeira parte, eu já vou entrar de novo, tá bom? Vamos lá. Não sei o que acontece, mas deixa eu ver aqui a internet. Tá tudo certo. Então tá. Só vou entrar rapidinho de novo no Instagram, horas, e a gente já vai pro conteúdo direto, só pra deixar a capa salva aqui. Tá bom? Alimentos que emagrecem na menopausa. Eu já deixei a primeira parte salva ali da introdução e agora a gente já vai pro conteúdo, tá? Porque tinha travado. Então eu falei do sorteio do Pix de R$500, tá ali do ladinho já no feed, tá bom? Então vamos lá, vamos direto pro conteúdo aqui então, tá bom, minhas lindas? Olha só. Estão falando, eu vim pro YouTube. Que bom, né? Que bom que vocês sabem que... Tô vendo aqui. Então tá, tudo certo no YouTube. Voltou, né, amores? Então tá, bora lá. Bora lá que voltou. Voltou. Amores, é assim, tá? Ao vivo é assim. Ao vivo é dessa forma. Realmente na menopausa, claro, amores, eu não estou na menopausa, né? Porque tem pessoas que falam assim, você não está vivendo isso, então você não pode falar. Eu lembro que eu ensino sobre emagrecimento definitivo na internet desde 2018, mas eu já vivo isso há 14 anos. E na época, muitas falavam assim, ó, você vai ver quando você engravidar. Porque não é bem assim, quando engravida tudo muda, quando tem filho tudo muda, quando amamenta tudo muda. E eu sabia a teoria do que fazer para não engordar demais na gestação, para voltar ao meu corpo depois naturalmente. Eu sabia a teoria e eu sabia que a teoria funcionava. E eu passei por 2 gestações, na verdade eu passei por 3 gestações, né? A primeira eu perdi. E passei por 2 gestações completas, amamentei os meus filhos, não engordei, né? Somente aquele peso necessário. Eles nasceram, naturalmente voltei pro meu peso normal nas 2 vezes. Então, a teoria, minhas amores, é porque é uma teoria que funciona mesmo. E a menopausa, né, ainda tô longe dela, acredito, só que tenho a teoria muito bem estabelecida e, em relação à menopausa, milhares de alunas minhas, milhares de alunas já emagreceram na menopausa e mantêm o seu emagrecimento, tá bom? Então, por mais que eu ainda não esteja passando pela menopausa, mas funciona. Funciona porque eu vejo todos os dias muitas mulheres emagrecendo e mantendo seu emagrecimento na menopausa, tá? Então, olha só, realmente ocorrem mudanças hormonais na menopausa, obviamente, tá? Os hormônios sexuais diminuem, o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta consideravelmente, dá uma bagunçada nos hormônios, só que tem como minimizar o efeito disso. Tem como, inclusive eu já tive muitas alunas que já estavam cuidando antes de toda a sua mentalidade e como consequência da sua alimentação, que quando chegaram nesse momento na menopausa, mal sentiram, ou sentiram muito pouquinho. Eu já tive muitos alunos também que estavam no auge de toda essa bagunça, que conseguiram minimizar drasticamente e viver super bem essa fase também da mulher, tá? Então, olha só, vamos falar assim um pouquinho de parte de alimentação. O que acontece? Durante toda a nossa vida, a gente precisa de gorduras boas. E as pessoas ficaram com medo da gordura, né? As pessoas acham que é a gordura boa, muitas vezes, que engorda, o que faz mal. Não, obviamente que tudo em excesso faz mal ou engorda, né? Só que a gordura boa, ela é importantíssima. É importantíssima para o nosso cérebro, é importantíssima para várias coisas, tá? E nesse momento de climatério, o que é o climatério? É o período da transição da mulher, né? De quando ela sai da fase fértil até chegar na última menstruação, que daí sim começa a menopausa. Então o climatério também começa a bagunçar um pouco. E a gente precisa deste momento, sim, de gorduras boas. Logicamente nada em excesso, mas não dá para tirar. As pessoas acham que eu tenho que tirar totalmente a gordura da minha vida. Não, isso é um problema. Até porque a gordura traz bastante saciedade. Então a gente precisa também da gordura e por conta dessa fase também hormonal, tá? Quanto menos gordura boa a gente consome, maior vai ser o impacto nos hormônios, principalmente nos hormônios sexuais. Porque os hormônios sexuais, eles precisam da gordura boa para serem formados. Então, se você zera a gordura, vai piorar ainda mais esses hormônios. E quais seriam os exemplos de boas gorduras? Ovo, porque ovo sim tem uma boa gordura nele, né? Coco. O coco, ele tem um pouco de gordura e é maravilhoso. O azeite de oliva. Então, você ter um azeite de oliva, já o azeite de oliva é caro. Pois é, ele é um valor um pouco mais elevado, mas vai durar muito. Porque você vai usar para jogar um fiozinho de azeite de oliva na sua comida.
na sua salada, nos seus legumes ou por cima da comida, mas sim, é um fiozinho de azeite de oliva todos os dias. É importante. É importante. O abacate tem gordura boa. A sardinha, sim, até mesmo a sardinha latada, pode consumir a sardinha latada, tá? Pode ser, só ler os ingredientes para ver se não tem nenhum aditivo, mas a sardinha em óleo, aquele óleo é para conservar a sardinha. Então você pode consumir a sardinha em óleo, só que daí limpa bem, até lava a sardinha, tira aquele, não vai consumir aquele óleo, porque aquele óleo da lata não é bom, mas ele tá ali só para conservar. Então limpa bem, tira bem o excesso, limpa com guardanapo ou lava a sardinha, se você for fazer um preparo quente, né? Só dispensa aquele óleo, mas a sardinha tem uma boa gordura, que é muito importante. O salmão, as oleaginosas, então assim, nozes, castanhas, avelã. Então tudo isso tem boa gordura. Então tenha, sabe? O que você sempre tem que lembrar? Poxa, se esses são alimentos de fonte de gordura boa, então eu vou guardar ali pra... Tô com fome? Opa, é uma coisinha que eu posso comer, tá? Porque é importante. E não tenha medo. Eu já ouvi falar de, eu não como abacate porque ele é muito calórico, né? Ele tem muita gordura. Meu Deus do céu. Tão importante. Tá? Então lembre, essa fase da mulher é muito importante ter fonte de boa gordura, tá? Sempre, obviamente, com parcimônia, né? Eu vou comer 10 sardinhas enlatadas. Não, né? Você vai comer uma porção, vai comer um pouquinho, tá bom? O coco, o que é legal do coco também? Às vezes você tá na rua, olha que dica boa. Tem gente que tem medo de sentir fome e aí come antes de sair de casa. E muitas vezes iria sair de casa, iria fazer suas coisas, ia voltar para casa e a fome não ia ainda ter chego, sabe? Não precisa antecipar a sua fome. Mas o coco seco mesmo, você quebra o coco, né? Tenha pedaços de coco num potinho que é fácil de guardar na sua bolsa. Sentiu fome na rua? Um pedaço de coco, vamos ter que mastigar bastante. Então, tudo aquilo que a gente mastiga bastante também depois traz mais saciedade, né? E como ele tem gordura, ele traz bastante saciedade. Então, é uma ótima opção de você levar na bolsa caso você tenha fome física. Já tem aí uma fonte boa de gordura também, tá bom? Olha só que dica boa. Tem 2 hormônios que, quando eles estão em excesso, atrapalham muito o emagrecimento e muito também todos esses sintomas da menopausa, tá? Quais são esses 2 hormônios? O cortisol, que é o hormônio do estresse, e a insulina. Claro que esses 2 hormônios, eles são importantes, senão eles nem existiriam. O cortisol, a gente precisa dele quando a gente acorda, quando a gente desperta. Se a gente não tivesse o cortisol, a gente ia ficar cambaleando o dia inteiro. Então, é isso que faz a gente, opa, desperta, acorda, bora lá viver a vida. Então, é importante, né? A insulina é o que faz a gente manter os níveis adequados de açúcar, de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, ela controla ali. Só que como as pessoas comem muito açúcar ou muito carboidrato refinado, que também se transforma em açúcar, tá tendo insulina em excesso nesse corpo, tá? E o cortisol também, né? Aquele pequeno cortisol que a gente deveria ter ali ao acordar ou em momentos específicos da nossa vida para dar aquela balançada, né? Aquela, opa, acordada, ou antigamente estava na selva, aparecia um leão, meu Deus do céu, né? Adrenalina, cortisol, tudo para que a gente se mexa. Só que hoje em dia as pessoas estão estressadas o tempo todo, estão com cortisol elevado o tempo todo, é como se tivesse um leão, tem até uma expressão, né? Mata um leão por dia, mas assim, sabe? Demais. Então, eles em excesso atrapalham. Então, vamos falar primeiro do cortisol. O cortisol em excesso, minhas amoras, faz com que a mulher acumule mais gordura abdominal. Sabia? Ai, já, então eu tô ferrada. É por isso que a gordurinha da barriga não sai por nada. Eu vivo estressada. Vamos falar como mudar isso? Não pega isso pra você. Não fala só, essa sou eu e não tenho o que fazer. Não. Se você está passando por esse momento, vamos entender como minimizar isso, como melhorar isso. Mas sim, saiba que cortisol em excesso ajuda a acumular a gordura abdominal. Sabe? Você entender isso talvez também seja algo para você. Opa, peraí, deixa eu olhar para cá. Deixa eu dar importância aqui, porque você não achava que era normal, vivia estressada e é isso mesmo? Não, peraí. O cortisol em excesso faz com que você tenha dificuldade de dormir. Às vezes você pode até adormecer, mas você não tem aquele sono profundo, aquele sono reparador. Você acorda cansada. Então você não tá dormindo de verdade.
né? E a insulina em excesso atrapalha demais o seu processo de emagrecimento. A insulina em excesso pega todo aquele excesso de glicose que estava no seu sangue, coloca para dentro da célula, fecha a portinha da célula e impede ela de sair dali. E aí, quando você não usa isso, porque você gasta menos do que você consome, toda essa glicose dentro da célula se transforma nisso aqui, ó. Olha aqui. Gordura. Em gordura. Então, a insulina em excesso ali no seu corpo está fazendo com que essa gordura não seja queimada também. E também aumenta bastante a gordura abdominal, tá? Então, como diminuir? Como fazer? O que fazer para controlar um pouco mais esses hormônios? Diminuir esse hormônio do estresse, diminuir essa quantidade de insulina. Vamos entender? Por isso que eu falei, amores, isso sim é para menopausa, porque na menopausa isso tudo aflora ainda mais. Só que percebe que é para a vida? Eu não estou na menopausa, mas eu vivo isso dessa live. Então, independente da menopausa, tá? Mas na menopausa, mais ainda, tá bom? Então, como diminuir o cortisol? Vamos entender. Comer comida de verdade. Olha só, amores, a comida, ela é remédio, tá? A comida de verdade mantém o equilíbrio do cortisol. Quanto mais você come processados, produtos alimentícios, os industrializados, cheios de gorduras ruins, que é diferente, trigo, açúcar, realçador de sabor, corantes, todas as coisas artificiais, químicas, né? Bagunça os seus hormônios. E um deles é o cortisol. Então, quanto mais comida de verdade você comer, toda vez. O que é comida de verdade? Aquilo que a sua bisavó reconheceria como comida. O que será que ela reconheceria como comida? O que será que eles comiam de manhã? Mandioca. Muitas vezes feijão, pirão de feijão. Não é? Comida. Né? Comida. Então, é aquilo que tem que você poderia plantar, coletar, cultivar, caçar. É o que Deus fez. A comida de verdade é o alimento que Deus fez para nós. Então, quanto mais comida de verdade e menos industrializados, mais você consegue manter o equilíbrio do cortisol. Tá? Beber o tanto ideal de água por dia. Minha amora, quando você não bebe o tanto exato, o mínimo, né? Mas exato assim, o mínimo por dia, bagunça o seu hormônio do estresse. Você fica mais estressada com a falta de água, só que você nem percebe, nem relaciona isso. Então, olha só, qual é o tanto ideal de água? Pega o seu peso e multiplica por 35. Esse é o tanto mínimo de água. Aí já peso 100 quilos, é 100 vezes 35, dá 3.500. Então, são 3,5 litros de água para quem pesa 100 quilos. Então faz esse cálculo e saiba que isso não pode ser negociado. Tem que tomar. Você vai regular os seus hormônios, inclusive. Na menopausa, então, tem que tomar de segunda a segunda. De inverno, verão, primavera, não importa a época do ano. Tem que tomar. Então vamos, inclusive, até tomar um pouquinho de água juntas agora, tá? Outra coisa que diminui drasticamente o cortisol, regula o cortisol, é fazer uma atividade física prazerosa. Amoras, a atividade física libera endorfina, que diminui o estresse. Então, quanto mais endorfina você tem, menos estresse você tem. Regula esse hormônio. Só que olha só, viu que eu não falei que é para fazer atividade física para emagrecer, né? É para você entender que a atividade física regula, inclusive, seus hormônios. Ela produz neurotransmissores que te dão prazer, que te dão alívio, que te dão recompensa. Porque a atividade física, se você acha que para emagrecer você tem que fazer atividade física, na verdade não. Porque você faz atividade física, às vezes você se mata na academia, você nem percebe que, assim, olha, com muito custo você consegue queimar 300 calorias na academia, tá? E quando você ainda tem uma mente sabotadora, ela te faz comer a mais porque você fez academia. Sutilmente. Aí, final de semana, eu mereço, vamos pedir uma pizza? Aí, fiz atividade física todos os dias da semana, de segunda a sexta, né? Pois é, mas uma fatia de pizza já tem 300 calorias. Uma. E você não come uma fatia.
sabe? Muitas vezes a mente sabotadora faz você comer já que tá fazendo atividade física. E aí você engorda, muitas vezes, fazendo atividade física. Aí você para de fazer porque não tá funcionando. Aí você para uma coisa que é tão importante, que é inclusive essencial para sua vida, você para porque estava buscando pelos motivos errados. Então, atividade física é importantíssimo, é imprescindível. Por isso que eu falei assim, ó, uma atividade física prazerosa. Então, qualquer coisa que você goste. Você fala, ai, já, será que vale fazer uma caminhada? Você gosta? Você fica feliz? Te dá prazer? Então vale, porque é para isso. É para liberar a endorfina, é para regular o hormônio, para liberar neurotransmissor do prazer. Então não relaciona mais com o emagrecimento. Porque se você não relaciona mais com o emagrecimento, não deixa a sua mente te convencer, ai, já que eu fiz atividade física, eu posso comer. Não, não tem nada a ver, eu tô fazendo atividade física para outra coisa, não é para emagrecer, não. Aí você não usa mais essa desculpa para comer, entendeu? Agora, fazer uma atividade física prazerosa é muito importante para regular cortisol. Então, Amora, testa, sabe? Coloca no YouTube. Se você colocar no YouTube, tem tudo que você possa imaginar no YouTube. Artes marciais. Se você quer, eu queria tanto um dia ver se eu gosto de fazer jiu-jitsu. Coloca no YouTube, jiu-jitsu em casa. Vai ter alguém ensinando, vai ter um profissional ensinando, sabe? Yoga em casa, pilates em casa, funcional em casa, dança em casa. Coloca no YouTube, às vezes 15 minutos de alguma coisa e você encontra uma coisa prazerosa e fala, gostei de fazer isso. Sabe, jogar algum esporte, hoje tá tão em alta, né, beach tênis, tem tanta coisa, tem pessoas que estão se apaixonando pelo esporte com isso. Olha que legal, olha que coisa boa. Então encontre uma atividade física que você goste e tire, nem que seja uma vez por semana, né, mas 15 minutos por dia, se possível. Acorda um pouquinho mais cedo, ajusta na sua rotina que vai fazer bem pra você. Tá? Ó, eu faço atividades físicas em casa de várias formas. É isso. Coloquei como 21 dias, virou hábito. Amava. Que bom. Aí ela botou, ó, ótimo, relaxei, agora eu coloquei novamente. Perfeito, perfeito. É isso, amores. É isso, a gente faz. Daqui a pouco se para. É normal parar também, vira o hábito parar. A gente sempre sabe como voltar. E lembra o quanto você amou. É só voltar, tá? Outra coisa que regula muito o cortisol, tá? Uma boa noite de sono. Tá? O que seria uma boa noite de sono? Isso é individual, porque tem pessoas que com 6 horas de sono estão super bem, tem pessoas que precisam de 8 horas de sono. Você tem que entender qual é o seu ideal para que você busque isso. Porque, amoras, se você ficar deixando a vida me levar, a vida leva eu, é fácil você ir dormir perto da meia-noite. Mas muitas vezes fazendo nada de bom. Muitas vezes procrastinando, muitas vezes mexendo no celular, sabe? Porque você não priorizou aquilo. Então é muito importante, e é muito importante também, se possível, até 10 da noite você já estar dormindo. Porque o sono antes da meia-noite é outro. A reparação que acontece antes da meia-noite é diferente. Tem um ciclo circadiano, minha amor, que conversa perfeitamente bem com o nosso corpo. E nós fomos feitos para dormir de noite. Que fala, é porque eu sou uma pessoa noturna. Tudo bem, você acostumou assim. Mas, amor, se não tivesse energia elétrica, e 6 da tarde já tivesse um breu, só com vela, e sem celular, sem televisão, jura que você não ia dormir? Ia. São os estímulos de hoje em dia que te fizeram dessa forma. Mas tem que ver se você está bem assim. Porque se você não prioriza o sono, isso também atrapalha os seus hormônios. Que também atrapalha no outro dia o hormônio de fome e saciedade. O sono é muito importante. E para que você até lembre, acredite no que eu tô falando, né? Já aconteceu, com certeza, um dia de você dormir das 10 às 6. Deu 8 horas de sono. Nossa, dormi bem, dormi ótima. E já aconteceu de você ir numa festa, olha só, uma festa, chegar 4 horas da manhã em casa, já aconteceu alguma vez na sua vida, todo mundo acho que já passou por isso, né? Aí dormir às 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então dormiu até meio-dia. Já aconteceu alguma vez na sua vida, você vai lembrar. E você acordou quebrada, exausta. Então você dormiu as mesmas 8 horas, só que não é a mesma coisa. Entende?
Então, quando você entende isso, você faz o possível para ir ajustando a sua casa. Muitas vezes a casa acostumou a ir dormir tarde. E minhas amores, assim, ó, vocês têm que ver que o Marcos, meu marido, né? A gente tá casado, vai fazer 14 anos em julho. E a gente trabalha juntos desde 2018, né? Só que até 2022, ele ainda trabalhava em outro lugar. Claro, teve pandemia, foi difícil e tudo mais, né? Ficou um pouco em casa, aquela coisa toda. Mas o que eu quero falar, ele trabalhou durante muitos anos, enquanto a gente estava casado, que começava às 11 horas da manhã o trabalho dele. Então ele sempre falou que ele era uma pessoa noturna. Aí ele ia dormir 2 da manhã para acordar às 10 para ir trabalhar às 11. Essa era a vida dele. Ele achava que ele funcionava assim. E pensa que hoje, e isso já há anos, né, desde que a gente trabalha juntos, a gente foi ajustando isso, e ele acorda às 6 da manhã. Então uma pessoa que acordava às 10 para acordar às 6, poxa, foi um baita de um ajuste, mas isso mudou muito a vida dele também. Então é uma coisa que a gente não precisa ser de um dia para o outro, mas aos pouquinhos. Então entenda isso, sabe? Oi, minhas amores, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o Seca em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. E uma coisa muito importante para que você tenha uma boa noite de sono, porque não é só o tempo que você dorme. Muitas vezes você adormece, mas antes estava com tanto estímulo na sua casa ou na sua cara que você até adormece, mas o sono não é reparador, não é um bom sono. A gente não foi feito para ter essa luz o tempo todo, a TV ligada o tempo todo, o celular o tempo todo esse barulho o tempo todo. É muito estímulo. Então a gente tem que voltar um pouco mais pro natural, sempre, sabe? Então aqui em casa, o que a gente faz? Uma que a gente não tem hábito de televisão, né? Então nem tem TV na sala, sabe? Os meninos não assistem TV, né? A gente não tem hábito de TV. Se eu e Marcos vamos assistir um filme, é pontualmente, um dia a gente organiza à noite, quando os meninos dormem, a gente assiste um filme. Mas não fica TV ligada. Então não fica TV ligada, não fica som alto. Final do dia, a gente já vai diminuir todas as luzes. A gente deixa a luz pontual, assim, ó, bem baixinha, mais amarela, mas assim, realmente bem baixinha para ficar aquele breu
dentro de casa, já vai colocando todo mundo já num modo mais calmo, mais tranquilo. De novo, né, minhas lindas? Cada um faz o melhor na medida do possível. Se não é a sua realidade hoje, tudo bem. Só que melhore o que você puder. Entende? Não precisa ser 8 ou 80, mas às vezes coisas simples que você pode ajustar vai fazer a diferença. Isso parece tão pequeno, mas você não tem noção quanto faz diferença nos seus hormônios. Hormônio do estresse, que a gente tá falando agora, porque daí não tem uma boa noite de sono, e não tendo uma boa noite de sono desregula no outro dia os hormônios da fome e da saciedade. Muitas vezes você come mais porque não dormiu direito. Tá? E tudo na nossa vida também são momentos. Poxa, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Essa noite, 2h30 da manhã, eu precisei acordar, porque eu tava um pouco de febre e tudo mais. Então, ainda estou nesse momento pontual, né? Há pouco tempo atrás, acordava o tempo todo para amamentar, né? Não faz muito tempo que isso parou. Então, foram meses, assim, foram meses dormindo mal. Tudo bem, isso eu não podia controlar, mas todo o resto eu controlava. Por isso que não engordei na amamentação, voltei meu corpo normal, naturalmente. Isso eu sabia que era pontual e uma hora ia se ajustar. Mas a gente tá falando de pessoas que têm como hábito deixar a TV ligada, criança até tarde, barulho, estímulo, som, e vai dormir meia-noite e não precisava. Então vai melhorando isso, tá bom? Não, evite telas antes de dormir, evite a TV, evite muita luz, muito som. Pega um livro. Ai, Gé, mas é que eu gosto de ficar vendo TV até dormir. Tudo bem, mas isso é estímulo. Isso é estímulo, isso ativa cortisol. Nesse momento que não era para ter cortisol. Ler um livro. Ler livro dá sono também. Tá? Então, aí ó, quem trabalha de madrugada, tudo bem, a gente sabe que você precisa disso. Aí você faz o seu melhor em todas as outras áreas e no sono você vai ter que tentar deixar o mais próximo possível de um quarto muito escuro quando você for dormir, sabe? Veja se você consegue botar um blackout, veja se você consegue deixar o máximo de escuro para dormir o melhor possível no momento que você pode dormir. Tá? Mas aí você faz o seu melhor nesse ponto e o melhor nos outros pontos também, tá bom? Outra coisa importante para regular cortisol: ter um hobby, ter um momento de descontração, sabe? Ter um momento em que você vai fazer algo só por você. Que seja uma vez na semana. Mas você sabe que aquilo é o seu merecimento. Porque quando você não sabe o que você merece de verdade, o que te faz feliz, você busca isso na comida. Quando você fala, não tenho hobby nenhum, eu não faço nada por mim, não tem nada que eu goste, a sua mente precisa disso. E ela vai te convencer que o seu momento é comer, que a sua recompensa é comer, que o que te faz feliz é comer. E você engordando por conta disso. Então, encontre um hobby. Pra vocês terem uma noção, né? Eu falei pra vocês no final do ano, no início do ano, que eu falei esse ano, porque eu lembrei no final do ano lá na praia o quanto eu amava jogar canastra. Canastra, buraco, né? Aquele jogo de cartas. E que na praia a gente jogou muito, e há anos eu não jogava. Então eu coloquei como meta jogar canastra pelo menos uma vez no mês. Porque assim, eu sei que não dá o tempo todo. Eu sei que precisa de mais 3 pessoas. O Marcos, meu marido, não gosta. Então, pô, se ele já gostasse, era só mais um casal. Então, fica até um pouquinho mais difícil. Eu consegui janeiro, fevereiro e março. Abril, amores, ainda tem mais 2 dias, mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta, não. Tudo bem se não der abril. Maio eu faço o possível pra fazer. Mas eu coloquei isso como meta e era o meu momento. Quando eu conseguia organizar ali, ó, 3 horas pra jogar canastra. Pô, uma vez no mês, sim, era toda uma organização pra que isso funcionasse. Poxa, eu tava ali, eu tava presente, eu tava falando, eu mereço isso, eu gosto disso, eu fico feliz em fazer isso. Pronto, aquilo enchia o meu potinho do prazer, o meu potinho da recompensa. Outra coisa que eu falei que eu ia fazer esse ano era aula de música. Tô fazendo, uma vez por semana. Consegui fazer, consegui organizar e sigo fazendo. Então, olha só, é o meu momento, consegui organizar isso. Sabe quanto tempo que eu queria fazer? Não estava dando, agora deu certo. A gente vai, quando a gente está atenta a isso, acontece. Senão a gente só deixa a vida levar e vai indo e não faz nada por si mesma. É importante, tá? Outra coisa, se você percebe que está tendo um estresse recorrente na sua vida, no seu dia, na sua semana,
tem que dar uma olhada nisso. Precisa olhar para isso. Porque isso tá bagunçando o seu cortisol. E às vezes você vai entender a causa, buscar a solução, conseguir mudar de alguma forma, sabe? E trabalhar nisso. Não empurrar para baixo do tapete. Porque muitas vezes um estresse recorrente, as pessoas querem empurrar para baixo do tapete, não mexer, não resolver, só que aquilo tá piorando a cada semana. Ou muitas vezes entender que sim, tem um estresse recorrente, que tá te tirando do sério, mas que não tem nada que você possa fazer. Aí, minha amor, você tem sim algo que você pode fazer. É falar assim, ó, eu decido não deixar isso me afetar. Tem que ser assim. Eu decido não deixar isso me afetar. É um trabalhar, sim, só que é possível. O que não tem solução, solucionado está. Eu lembro que uma vez, eu já contei essa história, quando recém-casada, amor, recém-casada, né? Eu casei com 22 anos, já tava para fazer 23, e aí consegui um trabalho, mudei de cidade, sou de Tubarão, Santa Catarina, vim morar em Joinville, né? Porque meu marido é daqui, 300 quilômetros longe da minha família. Comecei um trabalho num lugar horrível. Mas era horrível de, assim, opressor, sabe? Todos os funcionários chamavam o dono de Hitler, pra vocês terem uma noção. Horrível, né? Horrível. Mas é porque era tão difícil trabalhar lá, era um lugar tão opressor, assim, sabe? Que eu comecei a me ver chorando com frequência por conta desse trabalho. E para ajudar, tinha uma menina que simplesmente no dia 1 que eu cheguei lá, ela olhou para mim e decidiu que não ia com a minha cara, sem eu falar nada, né? Só por eu ter chego lá, ela decidiu que não ia com a minha cara e me tratava mal. Me tratava mal. Se eu tava com várias pessoas ali na roda, ela chegava, dava oi pra todo mundo, me pulava, assim, ó, sabe? Era nítido. E aquilo começou a me incomodar, então virou um estresse recorrente. E eu tava no meu momento de transformação. Eu tava no meu momento de olhar pra mim, de me transformar de dentro pra fora, porque eu passei por isso, né? Eu passei pelo que eu ensino pra vocês hoje. E aquilo ali foi muito importante pra mim. Nesse momento eu entendi, eu via tudo que eu podia fazer para ser simpática, para ser legal, se tinha algo que eu realmente estava fazendo de ruim, e quando eu vi que não tinha nada e que o problema era com ela, eu decidi que aquilo não ia me afetar. Eu decidi, eu não deixava me afetar, eu falava, é ela, que pena dela, poxa, ela deve estar muito mal. Eu não deixava aquilo me afetar. E o trabalho, que sim, era muito, muito estressante, foram 8 meses lá, eu decidi que eu ia parar de ficar chorando. Eu conversei com meu marido, dá pra eu parar de trabalhar agora, até arranjar outra coisa? A gente fez o orçamento, não dava. Então eu preciso do dinheiro, do salário. Então tá, então eu vou focar na parte boa. No final do mês eu tenho um salário, eu preciso dele agora. Pronto, eu vou ficar aqui até conseguir uma coisa melhor. E eu tava focando em uma coisa melhor. Depois de 8 meses consegui. Mas o que não dava era eu ficar chorando todos os dias. Entende? Não é que é fácil. Só que é muito mais difícil a outra opção. Sofrer, me deixar afetar, ficar todo dia focando na coisa ruim. Aquilo ia me fazer ir ladeira abaixo. E comer por conta disso. E comer por conta desse estresse, entende? E tudo passa. Passou. Consegui outra coisa. Deu. Vocês entendem? Então a gente tem que realmente ver. Tem um estresse recorrente. O que está nas minhas mãos mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Qual a solução que realmente só eu posso fazer? Agora, o que não tem solução solucionado está e eu não me deixo afetar. Mas é um trabalhar, tá? É um trabalhar aqui, ó. É um trabalhar na mente, tá? Outra coisa, você precisa descansar a sua mente. Descansar a sua mente. Calma que a gente já vai falar de mais alimentos, tá? Eu falei ali das gorduras boas, mas calma que eu vou falar mais alimentos também. Mas entendem que tudo isso é importante? Não adianta nada. Quantas vezes você teve um cardápio perfeito, uma dieta perfeita, você seguia e não conseguia emagrecer porque todo esse resto que eu tava falando você não tava dando bola? Você entende o quanto isso é importante? Tá? Então, o que é descansar a mente? Descansar a mente é muito importante. A gente pensa assim, vou descansar o corpo, eu tô cansada, vou sentar um pouquinho, vou deitar um pouquinho. E a cabeça que não para nunca? A cabeça que não para nunca. Então, oração, meditação e respiração profunda traz descanso para a mente. Então tenha isso todos os dias. Todos os dias algum momento de você vai fazer xixi? Para um pouco e
De descansar a mente um pouco. Já aconteceu de estar esperando um médico, sabe, em lugar que a gente tem que esperar? A gente já tem o hábito de pegar o celular, né? E nesses momentos eu faço o possível para meditar um pouco. E muitas vezes meditar é você só tirar todos os pensamentos da cabeça. E quando tá num lugar assim com mais pessoas, é você focar em um lugar. Olha que dica boa. Quase todo lugar tem um relógio de parede. E você ficar olhando o ponteiro dos segundos. Você ficar olhando para ele, mexendo. É uma forma de meditar. Você não tá pensando em nada, você tá esvaziando a sua mente, você só fica respirando e olhando esse ponteirinho andar. Parece besteira, mas isso descansa a mente. Isso descansa a mente, amores. Então, ter momentos no seu dia para você descansar a sua mente é importante para regular o cortisol, tá? E outra coisa, dá uma boa risada, né? Dá uma boa risada, amor. Você precisa estar com pessoas que te façam rir, né? Ou se não dá para ser pessoalmente, que seja virtualmente. Daqui a pouco você encontrou um vídeo engraçado que você deu uma boa gargalhada, salva esse vídeo. Tenha numa pasta, num grupo só com você no WhatsApp, vídeos que você dá gargalhada. Para em alguns momentos do dia você colocar aqui e dar uma boa risada. É importante. É muito importante isso. Olha só, essas coisas todas que eu falei pra você, quanto de dinheiro que gasta? Por que eu falo isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ai, eu não tenho dinheiro, então eu não emagreço. Não. Amor, quando você aprender a emagrecer a sua mente, inclusive, você vai economizar na comida. Porque não tem que ter dinheiro pra comprar comida cara pra emagrecer, pelo contrário. Quando você respeita a sua fome física, você vai ver que você vai comer bem menos do que você estava comendo, você economiza. E essas coisas que eu tô falando, é decisão fazer. É você realmente estar atenta para isso, dar importância, tá? Então a gente falou sobre regular cortisol. Como é que a gente regula níveis de insulina no corpo? Vamos lá. Ai, meu Deus, já tô 42 minutos falando. Tá, pera. Deixa eu agilizar aqui, me empolguei. Atividade física. Então, olha como eu falo, atividade física, né? Precisa para a sua vida. Então, além de ela ajudar a regular o cortisol, ela também ajuda a regular a insulina. Quem aqui tem diabetes ou pré-diabética, né, que foi num bom médico, com certeza o médico falou: você precisa fazer atividade física. Diabético, isso deveria ser lei, atividade física, porque ajuda a diminuir os níveis de insulina. Precisa. Por isso, encontre uma atividade física prazerosa, tá? Amores, para vocês regularem os níveis de insulina, vocês precisam evitar ao máximo industrializados, ricos em carboidratos refinados, ricos em açúcar e fora os outros aditivos. Isso eleva demais os níveis de insulina do seu corpo, demais. Bebida açucarada também, suco. Deus fez a fruta para você comer. Fruta é uma comida, não é uma bebida. A fruta é uma comida que você tem que, mastigar, engolir, recorrer a ela quando tá com fome, não tá com sede. Você pega uma laranja, espreme e você está jogando fora o bagaço, né, as fibras, várias coisas que te trariam saciedade e deixando ali só a frutose, que é o açúcar da fruta. E outra, recorrendo a esse momento quando está com sede ou com vontade de tomar um suco, mas não era com fome. Então, além de não estar com fome e estar colocando caloria para dentro, se não estava com fome, o seu corpo vai falar, eu não queria isso, então eu vou guardar. É um pouquinho mais no seu estoque, um pouquinho mais na reserva. E fora que, como é a frutose pura, eleva demais os níveis de insulina. Então, bebe água. Tá com sede, bebe água. Ah, então, para regular os níveis de insulina, tem que evitar ao máximo industrializado. Que a base da sua alimentação seja a comida de verdade, tá? Só que saiba que, por que isso é importante? Porque isso regula a insulina. Isso é para a vida, tá? Outra coisa importante para regular insulina, a gente tá falando de alimentos, né? Vamos voltar. Toda vez que você tiver fome, toda vez que você for comer, tem que ter proteína. Tem que ter proteína. Isso tem que ser uma máxima na sua cabeça. A regra da sua vida.
A proteína, ela traz muita saciedade e ela ajuda demais a não elevar os níveis de açúcar, de glicose no seu sangue. Ela faz com que o nível a glicose seja liberada mais lentamente, não dê aqueles picos. Pico de glicose é terrível para a sua saúde, porque tem que liberar muita insulina, muito desse hormônio que te faz crescer, um hormônio anabólico, ele faz acumular mais gordura. Então, ficou com fome? Tenha proteína como assim a principal. Agora, né, há pouco tempo, esse ano, graças a Deus, modificaram a pirâmide alimentar, aquilo que eu falava há anos, né? Então, o que é a base hoje da alimentação? O que eles colocaram como principal? Proteína e gorduras boas. Olha só. Pois é. Então, o que são fontes de proteína? Tem as proteínas animais, né? Carne, frango, peixe, ovos, sardinha, né, que entra ali no frango, atum, queijo, né, é fonte de proteína também, e proteína vegetal, porque tem pessoas que não comem nada de origem animal, né, então proteína vegetal, lentilha, grão de bico, tofu, quinoa, ervilha tem bastante proteína, nozes, chia, leite de amêndoas, aí, claro, numa porção um pouquinho menor, né, mas brócolis, espinafre, aspargos, é bom você priorizar esses. Vegetais também são opa, além de ter ali bastante fibra, também tem um pouquinho de proteína, né? O feijão tem um pouco de proteína também. Então, mas principalmente quem come, né, as coisas de origem animal, prioriza essa proteína. Então, teve fome, lembra, tem que ter fonte de proteína. Isso vai ajudar muito os níveis de insulina, tá? Também você precisa aumentar o consumo de fibras na sua alimentação. Então, vegetais, precisa ter um prato colorido. Precisa, minha amor, ali tem muita fibra, tá? Leguminosas também, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né? Como eu já falei. Então, as folhas, frutas. Psyllium é uma fibra que você compra em produtos naturais, fibra purinha. Você pode adicionar o psyllium na sua salada, nas frutas, você pode adicionar o psyllium na sua alimentação, que também é uma boa fonte de fibra. Lembrando que, se comer muita fibra, mas não tomar o tanto mínimo de água, prende o seu intestino, tá? Então, a água, por isso que eu falei, a água não tem negociação. Não tem negociação, tá? Uma dícula é ótimo, né? Uma dica para regular o estrogênio. Estrogênio é um hormônio sexual que desregula bastante na menopausa, tá? Anota, quem tá na menopausa, anota. Inclui crucíferos na sua alimentação. O que são crucíferos? Depois você pode botar no Google também, né? Mas, ó, brócolis, rúcula, couve. Tudo quanto é tipo de couve, tá? Couve de Bruxelas, couve-flor, couve chinesa, couve galega, couve em geral, repolho. Gente, repolho refogado. Ô, coisa boa. Ai, eu adoro repolho refogado. Então, repolho, rabanete, agrião, nabo, folha de mostarda, tudo isso é crucífero. E é muito importante você ter, se você puder ter todos os dias uma fonte de crucífero, ajuda demais a regular estrogênio, tá? Chia e linhaça ajuda demais nos sintomas da menopausa, porque ela tem ali substância natural, logicamente, né? Natural, que faz aí um controle hormonal. É como se fosse uma reposição hormonal natural. Lógico, né, minhas lindas? Nas suas devidas proporções. Mas é muito importante. Então, ter chia e linhaça na sua alimentação é importantíssimo. Lembra que eu sempre mostro para vocês a nossa granola salgada? Que tem chia, linhaça e várias outras sementes importantíssimas. Eu falo que é o meu polivitamínico, né? Porque eu consumo a granola salgada todos os dias. Tem receita da granola salgada no nosso clube de receitas, né? Então, quem quiser conhecer o clube, que é uma assinatura, tem mais de 200 receitas lá e toda semana a gente posta receita nova. No YouTube, na descrição do vídeo, tem o link do clube de receitas. No Facebook, na descrição aqui em cima. No Instagram, se você digitar clube, eu mando no seu direct para você conhecer o clube. Tudo com comida de verdade, sem glúten, sem açúcar, delicioso, tá? E a granola salgada, que a gente chama de rainha, né? Ela é rainha por um motivo, tá lá no clube. No Instagram, olha, se não receber no direct, você aperta aqui, ó, tem uma linha azul ali, aí tem, aqui, ó, clube de receitas, tá bom? Dá uma olhada, tá bom? Outra coisa, minhas lindas, vale a pena fazer um teste. Todo mundo, mas principalmente quem tá na menopausa. Vale a pena fazer um teste de retirar leite derivado.
por 3 semanas. Por quê? Olha só. Quem consome muito leite e derivado do leite, que seria queijo, iogurte, né? Leite e derivado, fica ainda mais dominante em estrogênio. E quando o estrogênio está muito mais dominante do que a progesterona, que a gente já tem. Perdão. Quando o estrogênio fica mais dominante, né? Então a progesterona é menor e o estrogênio muito lá no alto, acumula mais gordura no abdômen, faz com que você fique mais flácida, aumenta suas celulites e até altera seu humor também, tá? Então, como na menopausa você consegue perceber muito os sintomas, vale o teste, porque 3 semanas que você fica sem, você já consegue perceber. Se para você isso afeta, você vai perceber drasticamente uma melhora. E vai perceber também se daqui a pouco, fiquei 3 semanas sem. Agora eu comi um queijo, fiquei irritada. Ou comi um queijo e passou um dia, eu já percebi, poxa, aquela celulite aqui do ladinho que tinha sumido apareceu de novo, sabe? Porque é bem hormonal. É algo que pode acontecer. Então vale a pena você fazer esse teste, tá? E aí assim, ó, minhas lindas, pra gente caminhar pro final, mas uma parte muito, muito, muito importante dessa live. Voltando ali pro título da live, né? Alimentos que emagrecem na menopausa. Eu dei várias dicas de alimentos extremamente saudáveis, né, para ser incluídos na alimentação, que vai ajudar demais nesse período da menopausa. Eu dei dicas de alimentos que deveriam ser evitados também. Só que não adianta, isso você já viveu durante a sua vida, você adicionar todos esses alimentos e continuar com uma fome emocional, que é a vontade de comer que vem aqui, ó. Que é é aquele dia no final do dia que você tá cansada, que você tá estressada, que a sua mente fala assim, você merece comer, porque você tá cansada. Tem uma fome emocional, entende? Então, quando ela tá ali ativa todos os dias na sua cabecinha e você acaba comendo por fome emocional, você muitas vezes se sente culpada, porque você pensa, poxa, eu sabia exatamente o que eu deveria comer. Poxa, eu sabia exatamente o que eu deveria evitar e eu não consigo. Aí você se sente fraca. Só que não é fraqueza sua. Você tem que entender que sim, é legal a gente saber dos alimentos. Poxa, é muito bom a gente entender, ter conhecimento, inclusive pesquise cada vez mais, né? Muito importante, não faça algo porque eu tô falando, né? Pesquise por você mesmo, mas mais importante do que isso é essa boa relação com a comida, que enquanto a sua mente ainda te convence que o que você merece é comer, e aí você quer o merecimento, ou o que te faz feliz é comer, e aí você quer ser feliz, então você está recorrendo à comida em momentos em que o seu corpo não precisava de comida. E aí você engordando cada vez mais. Então é essa relação que precisa ser mudada. Quando a gente emagrece a mente, então quando a gente muda essa relação com a comida aqui dentro, quando a gente acaba com a fome emocional e fica só a fome física, a fome do estômago, é muito mais fácil você tomar decisões conscientes e racionais daquilo que faz bem para você. Mas no momento que nós somos levadas pelo nosso emocional, por mais que você saiba o que faz bem, o seu emocional quer o que te dá prazer momentâneo. Entende? Então nenhum alimento isolado engorda ou emagrece. Né? Eu coloquei o título aqui porque eu sei que isso chama, né? Alimentos que emagrecem na menopausa, mas nenhum alimento isolado engorda ou emagrece. Um alimento muito saudável, se você comer em excesso, vai engordar também, né? Um alimento que não é saudável, mas você decidiu conscientemente abrir uma exceção sem exagero, né? E não é porque todo final de semana é exceção, que deve estar sendo impulsionada, mas de verdade, você abrir uma exceção sem exagero, sem descontrole, depois voltou para sua alimentação saudável, não é isso que vai te engordar. Então, tudo isso é quando você muda essa relação com a comida. Então, não importa a fase que você esteja, você precisa emagrecer a sua mente. E emagrecendo a sua mente, e, claro, colocando todos... Olha quanta dica eu dei aqui em relação ao estresse, em relação ao hobby, em relação ao prazer, em relação ao sono, tantas coisas importantes que se você colocar tudo isso em prática, realmente sua vida vai melhorar. Estando na menopausa ou não. E quando você respeita a sua fome física e come só quando tá com fome, comida de verdade, até saciedade, você emagrece, não importa se você está na menopausa. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. Então, na menopausa, a gente viu que dá uma bagunçada, assim, nos hormônios, mas a verdade, minha amor, é que a comida inflamatória é que bagunça tudo. A comida inflamatória que as pessoas comem diariamente bagunçam
um corpo de uma menina de 20 anos, muitas vezes. Sabe? A gente tá vendo a população doente. Pessoas cada vez mais jovens com doença de velho. E vou botar bem entre aspas, tá? Por quê? Porque hoje eu tenho, sim, alunas de 70 a 80 anos que não tem mais nenhuma dessas doenças, que achavam que era normal, porque, olha a minha idade, né? E não é, a gente não tem que normalizar. 85% das doenças são causadas pela má alimentação. Então não é pela idade, é pela má alimentação. Então se a gente entende que, poxa, quanto mais desinflamada eu tiver, tudo vai funcionar melhor, sabe? Olha só, que lindo, né? O Cadu, meu filho de 2 anos e 8 meses, ontem de manhã, acordou super bem, 10 da manhã começou com febre. Do nada, e o Cadu, quem conhece o Cadu, sabe que ele é ligado no 330. Eu brinco, não é nem 220, ele é no 330. Aquele menino não para. E ele tava deitado na cama, assim, né? E a nossa pediatra maravilhosa, ela sempre deu, eu nunca esqueço, né? Desde o meu primeiro filho, ela sempre falou, não medica a febre, medica a criança. O que quer dizer isso? Muitas vezes bateu 38 graus ali de febre, né? Mas a criança tá bem e ela tá ativa, tá tudo bem, deixa a febre é a nossa amiga, né? A febre, ela aumenta, a temperatura corporal aumenta para combater um vírus, uma bactéria, uma inflamação, para combater alguma coisa. Então tá ali por um propósito, né? Para matar o que tá de ruim ali. Então, se ele tá bem, não medica. Deixa a febre ali agir um pouquinho. Claro, né, minhas lindas? Controlando, observando, obviamente, né? E outra, pergunta pro seu pediatra, tá? Isso é que a minha pediatra nos orienta. Só que se a criança tá caidinha, aí sim, medica, dá um paracetamol, dá um antitérmico, porque pra ela fica bem, né? Então, quando ele tava ali caidinho, a gente deu paracetamol. Aí ele melhorou, né? Levantou um pouquinho, ficou bem. Passou 3 horas de remédio, 39 de febre. E ficou caidinho de novo. Só que a gente sabe que no início tem que observar. Não adianta se desesperar. Eu sou muito tranquila em relação a isso, tá? Eu nunca tenho um filho de 4 anos e um de 2 anos e 8 meses. Precisei levar às pressas os meus filhos para um pronto-socorro. Que delícia, né? E, Amoras, eu tenho certeza que é a comida de verdade. Os meus filhos nunca comeram açúcar até hoje, né? Eles comem comida de verdade. Eles têm um corpo muito desinflamado. Então, aumentou ali de novo a febre. Então, eu esperei o tempo ali 4 horas para dar um outro medicamento, que é o que ela me ensina, que pode intercalar nesses momentos. Intercalei ali com outro, aí ele ficou melhorzinho de novo, mas ele não quis comer. Porque, olha, o nosso corpo é tão sábio que ele tira o apetite. Ele não tava com dor na garganta, mas o corpo tirou o apetite dele. Então, ele bebeu muita água, e não comeu. Fez soneca, acordou, passou um tempinho, ficou caidinho de novo, mediquei de novo, mas resumindo, tá? Ontem. Foi dormir. O Marcos ali botou despertar para 11 horas, dar uma olhada nele, mesmo se ele não reclamasse. Aí foi lá, viu, temperatura, tava bem. 2h30 eu acordei, fui lá ver como que ele tava. Tava bem, tava com 37,2, é um estadinho febril, mas tava dormindo tranquilo, sem gemer, sem nada, beleza. Hoje, acordou bem. Acordou no início do dia, tava meio caidinho, assim ainda, tá? Aí acordou caidinho, dei mais um paracetamol. Só que depois disso, até agora, tá? Agora fez uma soneca. Deu, era o Cadu. Voltou o Cadu. Voltou, correndo, bicicleta, tudo. Voltou, assim, deu, pronto. 11 horas, foi almoçar, bateu um pratão, a fome voltou. Bem, 100%. Então, assim, olha só, olha o que é um corpo desinflamado. Por que eu contei toda essa história, né? Um corpo desinflamado, ele responde, ele funciona. Mesmo a gente tá aqui suscetível a vírus, a bactéria, a infecção. Normal. O Noah vai pra escola, traz um monte de vírus diferente toda semana. Só que um corpo desinflamado, ele é rápido, ele combate. Então é tão lindo ver isso nos meus filhos, sabe? É tão lindo ver. Então por que eu falo isso? Porque sim, minha amora, muitas vezes você tá com 60 anos, tá na menopausa, mas sem saber. Não foi por mal, obviamente.
Uma mente sabotadora te convenceu a comer itens inflamatórios quase que a vida inteira, que bagunça qualquer tipo de organismo. E quando chega na menopausa, que já normalmente dá essa bagunçada, o impacto é muito maior. Só que a boa notícia é que o nosso corpo ele responde muito bem às mudanças positivas. Então, se você conseguir colocar em prática, né, o que eu passei na live de hoje, se você conseguir respeitar a sua fome física, comer comida de verdade, adicionar, né? Quando você adiciona essas comidas que eu falei que são muito saudáveis, muito importantes, não é para colocar a mais do que você estava comendo. É para esperar a fome física chegar e quando ela chegar, priorizar isso que eu falei e evitar os industrializados. E aí você vai ver o que a comida de verdade faz com qualquer fase na nossa vida. Ela faz com que a nossa máquina, que é o nosso corpo, funcione perfeitamente bem. Isso, amores, é vida. É vida. No meu programa, a maioria das minhas alunas são 40 a mais. A maioria, tá? 40, 50, 60, 70, 80 anos. E então a maioria tá ou no climatério ou na menopausa, né? Eu nem falo sobre menopausa dentro do programa. Só que o que eu vejo todos os dias, naturalmente, os sintomas da menopausa, aqueles sintomas ruins, diminuírem drasticamente ou desaparecerem e elas emagrecendo sem dificuldade nenhuma. Você percebe que é a consequência de um corpo desinflamado, de uma mente que não tá te sabotando, te convencendo que o que você merece é comer, tá? Então, minhas lindas, eu falei aqui sobre hobby, eu falei aqui sobre você priorizar o sono, sobre coisas importantes que eu sei que muitas vezes para uma mulher, ela pensa, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar de tantas pessoas, eu tenho que fazer tanta coisa, mas minhas lindas, olha só, autocuidado é um ato de amor ao próximo também. Autocuidado é um ato de amor ao próximo, porque se você não estiver bem, como que você vai cuidar dos seus, da sua casa? Eles te querem por inteira. Então, se priorizar não é egoísmo, é pensar em você primeiro para você poder pensar muito bem no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, em toda a lista. Porque se você não tá bem, eles também não vão estar bem. E quando você envelhece com saúde, isso é independência. Imagina você depender de alguém para subir um lance de escada, para descer um lance de escada. Depender de alguém para ter que ir no banheiro fazer xixi, porque você não tem força nas pernas para sentar no vaso sanitário ou levantar do vaso sanitário. Então é muito importante você cuidar de você, para você ser independente e para você poder cuidar ainda mais dos outros. Tá bom, minhas lindas? Então essa live, por mais que o título é menopausa, mas é para todo mundo, porque é o que eu vivo, independente de estar ou não na menopausa. Então por isso que eu falo, anotem. Eu espero que vocês tenham anotado, eu falei tanta coisa importante nessa live, para que aos pouquinhos vocês coloquem em prática. Veja o que faz sentido nessa fase da sua vida. Talvez você tá com um bebê pequeno e sabe que vai ter que acordar a noite inteira, é o que é e passa rápido, mas e o restante? Oi, minhas amores, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso
pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o SEC em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. Então, anote. Se você chegou agora, assiste o início da live, porque vai ficar salva e porque vai fazer diferença na sua vida, né? Faça o resumo da live. Então, faz aí o caderninho, que inclusive você concorre ao Pix de R$500 que eu falei no início do vídeo, tá bom? Amei estar com vocês mais um dia. Amanhã tem mais. 12:30 espero vocês. Coloca despertar no seu celular. Porque se você esperar o Instagram, o YouTube, o Facebook apitar que a gente tá ao vivo, acontece muito pouco, tá bom? Então coloca despertar que amanhã 12:30 eu vou estar aqui esperando vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.